Bom, estou começando a fazer as flores e tá aqui, a mistura entre as flores violetas e brancas. Tem algumas cor de laranja lá no meio, tá vendo? Então eu estou nesse ponto aqui, ó. Ao contrário do que se pensa, o impressionismo não é aquela coisa de pintar rápido, de bater o pincel na tela. Não se bate o pincel na tela. Muito pelo contrário, o impressionismo ele é lento, ele é cuidado, senão vira um borrãozismo, entendeu? Então, quando cada pincelada que a gente der, é preciso que se pense para representar o que se espera. Eu quero fazer aqui uma íris que ela está meio de lado e ela é clara. Então eu com um pincel chato, macio, esse aqui é o da Ceramic, que eu adoro, esse pincel aqui, ó. Tá? Com essa cerda aqui. Eu estou usando o magenta, o ultramar, azul ultramar, pode ser o celeste também, e o branco. Se usar o ultramar, vai mais branco. Se usar o celeste já tem uma carga de branco, não precisa tanto. Para você ver que é bem, não é obrigatório tal tinta, né? A gente tem muito recurso. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui uma pétala mais assim de outra cor. Olha, aconteceu algo acidental aqui. Esse escuro com esse branco ficou muito bacana. Então tem que tomar cuidado para quando a gente consegue essas coisas, no acaso, conservar, não apagar. Por isso que tem que ser lento. Se eu vou fazendo rápido, eu perco o que há de melhor. Olha, isso já, para mim, está parecendo uma íris. Principalmente se eu pegar um pincel menor, agora, e der um toque, porque a íris tem um toque amarelo no meio, né? Se eu fizer isso aqui nela, ó, pronto. Essa flor aí não mexo mais. Vou mexer no entorno dela. Eu vou, em vez de lavar o pincel, eu vou limpando ele no pano só. Porque eu não quero pincel com cerda molhada no solvente. Então eu vou de novo fazer uma outra mais aqui. Por um azulzinho diferente, que é um azul mais oftalocianina. Puxar alguma coisa assim. As íris, elas têm uma anatomia muito variável. Se você pegar um maço de íris, não vai ter nenhuma igual a outra. Então, nessa hora, a gente pode se dar a criatividade, entendeu? A arriscar uma pincelada diferente e tal. Eu vejo que aqui tem uma branca bonita aqui em cima que se destacou, né? Ela está logo aqui, perto da... Então eu vou colocá-la aí, vou fazer isso, fazer um bico. Ela tem esse bico, né? A pétala da íris. Também causou uma sombra aqui, ó. Vocês não estão vendo, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Eu tô gravando sozinho. É um problema. Deixa eu levantar aqui. Foi essa aqui que eu fiz. Vou refazer aqui. Aqui. Aí ela tem um miolo aqui meio escuro. E daí já sai uma outra pétala dela meio torta assim. Tá? A gente procura fazer com o menor número de pinceladas. Mas
se precisar, a gente vai corrigindo, lógico. É claro que isso não está resolvido. Vamos ter que pegar um pincel menor agora, ainda pincel chato. E eu vou entrar com os escuros. Isso é que vai definir mesmo a flor. O escuro nada mais é que agora sim a cor que eu pretendo fazer da vegetação. Eu gosto de um verde meio... nunca verde puro, né? O verde puro é só quando você quer representar a luz do verde. Mas como eles estão sempre no meio da sombra, olha aí, o meio, vamos até escurecer um pouco mais esse verde, já que ele está entre as flores. Isso aqui é o ideal. Sempre que houver um espaço, como aqui, por exemplo, eu venho e preencho com escuro. Aqui eu vou fazer um outro espaço também. E puxo uma folhagem. É aquilo que eu disse no começo. Precisa pintar devagar. Impressionismo não é ficar batendo pincel na tela não, tá? Muita gente pensa isso. Tem professores que ensinam isso, ficar batendo pincel, mas não é. Tem que pensar cada ponto de tinta que a gente vai pôr na tela. Cada toque tem que ser pensado. A sombra que a flor faz na vegetação. Isso é importante. Olha que escuro que eu estou pondo. Aí sim eu vou pegar um verde um pouco mais claro para colocar aqui. Deixa eu tomar mais distância. Esse ponto ainda a tela não está seca, apesar do secante que usei no começo, mas é até bom que aqui não esteja tão seco, que eu quero que haja uma mistura também, ó. Uma mistura desses avermelhados com o verde escuro. Continuo pondo escuros, principalmente aqui no primeiro plano, onde eu vou pôr mais do violeta também. O violeta escurece o verde, por ser complementar. Olha como tira a tinta o pincel, ó. Que bacana, ele dá um efeito já. Nós vamos criar uma iluminação nessa tela, porque não tem um sol com direção da luz definida. Se tivesse, a foto seria mais bonita ainda. Então nós vamos criar de que forma? Eu gosto muito da luz que venha da esquerda para a direita. Então esse lado aqui é escuro, porque ele está na vertical. Tá? Mas isso não impede de haver luz filtrada. Então, a gente põe um pouco de luz aqui. Luz filtrada é aquela que atravessa. Ela se filtra e alguns toques do capim ou da folhagem vão subir por cima das flores.
E aqui vai haver uma sombra, uma sombra que eu vou pensar em fazer uma sombra, talvez dessa cor aqui, que é a sombra da vegetação projetada no mato. Aqui vai haver uma transição entre folhagem e terra, mas isso é um assunto para mais tarde. Bom, então já deu para ver como mais ou menos vai pegando o jeito, e a gente pode ir valorizando os espaços entre as flores com um verde bem escuro mesmo. Assim, ó. Ó, espaço inclusive entre a folhagem, ó que bacana que fica isso. E entre as flores, por que não? Olha, o espaço entre as flores acaba delimitando a pétala. O que não é pétala acaba virando. Vamos supor, aqui eu posso criar uma pétalazinha. Acrescentando o escuro. Esse espaço também eu quero que fique um pouco mais escuro. Isso vai dando força na pintura. Vai dando contraste, né? O contraste é a força. Eu costumo também puxar um pouco com o pincel limpo, assim, desmanchar o traço duro. Por exemplo, esse branco aqui está muito chapado, olha. Se eu pegar o pincel bem seco, puser aqui e puxar assim, ó, pronto, dá uma suavidade a mais na pétala, na pintura. Ah, mas ela escureceu, tá? A gente volta a clarear, mas existiu agora uma transição entre a pétala e... Há pintores que fazem isso, ó, com o dedo, olha que bacana. Conheço um monte. Até o velho Schmid, com quem aprendi muito. Richard Schmid. Procura ver o velho pintando, é fantástico. Isso aí.